Glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos os fiéis. Então, meus queridos fiéis, aqui do santuário, que também ouviam sempre o Evangelho, mas quero me dirigir também aos ternureiros, tem vários que estão acompanhando, inclusive ao Mauri, não sei onde é que ele está, diz, estou no exterior, mas todo dia acompanho a homilia. Mas é bom que o senhor leia também o Evangelho, porque a gente só escuta o comentário, né? Então nós vamos ouvir bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu quero dizer a vocês que estão aqui no santuário, quando vocês saírem, viu, José, te tira uma bela fotografia de um mosaico que nós temos, o mosaico mais lindo, maior mosaico que nós temos, em termos de número de pedras. Aquele lá embaixo é maior, mas nós já estamos aprendendo, as pedras eram maiores. Em vez desta aqui tem pedras pequenininhas. E vocês sabem... Vou dar, antes de ler o Evangelho, uma regra para quem quer aprender o mosaico. Viu, Vanderlei? Quando um mosaico tem pedrinhas menores, é muito melhor. Por quê? Por exemplo, para fazer um mosaico, pode colocar pedra branca e pedra escura, faz o olho. Mas tem detalhes. Às vezes, num olho... não tem só 2 pedras, às vezes tem 20 pedras, detalhes, né? Vamos então acompanhar este Evangelho, é a Hemorroíça, e nós temos aí este mosaico que é o mais bonito. Quantas pessoas até do exterior, da Argentina, passaram aqui, tiraram as fotografias, e os guarapuavanos talvez nem perceberam. É um mosaico menor que tem aqui a parte de fora. Vamos ouvir. Naquele tempo, achava-se uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído de si e, voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, mas estás vendo a multidão que te comprime e ainda tu perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos fiéis, queridos ternureiros, sem exagero, eu já fiz centenas de retiros sobre este tema, a hemorroíça. Às vezes fiz retiros um dia inteiro, porque este Evangelho pode ser resumido em 2 verbos
Clarinha, preste bem atenção aos dois verbos. Jesus estava assim sufocado por esta multidão que estava comprimindo Jesus. Aliás, ao longo de 2000 anos de história da igreja, teve pregadores que eram defendidos, estavam como numa gaiola de ferro, certo? Para ser vistos, mas não podiam nem tocar. Mas Jesus não tinha estes guarda-costas, esta defesa. Está de fato que toda a multidão queria apinhar-se, queria comprimi-lo, mas não tocar. Agora veja a diferença. Na verdade, nós lemos, mas quem disse todo mundo está te comprimindo é Pedroca. Pedro, ele sempre dava respostas. Mas não estás vendo? Claro que te tocou. E Jesus faz a diferença entre os dois verbos. Eu não pergunto quem me comprime, eu pergunto quem me tocou. Bem, nós sobre isso devemos fazer esta distinção. Aqueles que praticam a religião no verniz e aqueles que praticam a religião na raiz. Nós temos cadáveres ambulantes por aí, são mortos, mas andam perfumados, engomados por aí, religião, participam de tudo, mas dentro é podre, uma vida dupla. Quantas pessoas nós descobrimos são safados, corruptos, são adúlteros, são ladrões, mas têm uma religião de aparência. Bem, a respeito disso, nós às vezes temos também crianças ou jovens, mas hoje eu vou contar para a Clara, duas fábulas famosas. Talvez você já ouviu falar. O burrinho não era muito respeitado. E ele diz, eu já sei, eu ouvi falar de um leão que morreu, vou tirar a pele do leão, vou colocar esta pele de leão, vou assustar todo mundo. E ele foi, até que não abriu a boca, até que não berrou assim, todo mundo se assustou. Mas o coitado não aguentou, deu um berro assim, viram que não era um leão, que era um burro. Coitado. Logicamente foi atacado, tiraram aquela pele de leão que era uma aparência. E a história do pavão? E a história do corvo? O corvo também, coitado, também não tem assim uma beleza física do pavão e também conseguiu as asas do pavão. E existe, né, a palavra, aliás, o ditado, este é um pavão, que ele quer aparecer bonito. E assim que foi, teve a mesma sorte do burro. Quando descobriram que era um pobre corvo, todo mundo o atacou e arrancou as penas dele. Mas, ao longo da história da igreja, nós encontramos como dois aspectos da igreja. A igreja do verniz e a igreja da raiz. A igreja de interioridade, de coerência e a igreja das aparências. É muito triste isso. Eu já tive também surpresas, até cômicas. Eu fui numa reunião do apostolado da oração, aqui em Guarapuava, sim. E já tinha visitado este grupo. Senhoras, todas respeitáveis, fervorosas. E qual foi a minha surpresa quando escutei uma senhora, olhou, puxa, mas a voz eu conheço, mas não é ela, é claro, é toda outra pessoa. Mas escutei, disse,
Esquisito. Talvez seja uma irmã mais nova, mas é esquisito esta mulher quando fala, quando tenta de sorrir, parece que uma máscara, uma coisa, parece que tem uma máscara. Não, não tinha máscara. Terminada a reunião, perguntei a uma mais conhecida, diz, mas fulana de tal tem a voz daquela que eu conhecia, mas é ela. Mas não pode ser. Parece que tinha uma máscara na cabeça, tentava de sorrir, mas padre, esta é uma das mulheres mais vaidosa. Esta cura das aparências. Eu não sei quantas plásticas ela já fez. Aquilo que eu já contei a vocês, mas também vou contar também a vocês, meus queridos ternureiros. Quando chegou aqui em Guarapuava um médico, cirurgião plástico, vinha de São Paulo, e um outro médico conhecido disse, não, você está preocupado dos clientes aqui, porque Guarapuava, diante de São Paulo, uma pequena cidade, mas você chama um padre para dar uma bênção. Chama o Padre João, ele dá uma bênção, essa bênção vai atrair muitos clientes. Assim foi, eu dei uma bênção com fé. Um jovem precisa trabalhar, ganhar o seu dinheiro. Eu dei a bênção, mas quando não foi a minha surpresa, depois, não sei, de 6 meses, 1 ano, ele apareceu aqui e disse, Padre João, eu tinha medo de não ter clientes. Hoje é uma fila de NPS aí que é uma coisa que não para. E ele dizia de uma forma até cômica, ele dizia interessante, eles olham o rosto, depois as orelhas, depois aí tem, sabe, aí de noite, vocês sabem que tem as galinhas, viu? Tem que cuidar, galinha passa em redor, deixa um rastro aqui em redor dos olhos, né? Você estica, mas não dá. E depois, até as mãos. Eu disse, mas senhora, esconde as mãos, não precisa, mas sabe como é? Se o senhor pudesse também fazer uma cirurgia nas mãos. Meu Deus, eu pensei, é uma espécie de obsessão das aparências, mas todos nós, eu também bato no peito, né? A gente também tem que cuidar do exterior, mas às vezes até demais. Meus queridos, a comparação que Jesus falou dos cristãos, vós sois o sal da terra. A gente não percebe o sal, né? A gente toma alguma coisa, é tão acostumado. Quando não tem o sal, aí a gente percebe. A gente não vê o sal. Se tem uma comida com sal, outra sem sal, você não sabe distinguir. É totalmente invisível, não tem aparência o sal. O sal é invisível, mas dá o gosto. Bem, aqui vai mais uma comparação, um conto, porque eu estou pensando de publicar um livro com 1001 contos. Talvez eu já contei, mas para alguns ternureiros não sabem. Havia um rei, já bem idoso, e diz, eu logo mais tenho que morrer, a quem vou deixar o reino? Tinha 2 filhos mais velhos, e a caçula, uma menina muito sábia, e disse, vou dar a oportunidade, vou fazer um teste. Chamou o mais velho, perguntou, quem sou eu para você? Pai, o Senhor é tudo para mim, mas diga, o Senhor é o sol. Tá bom. Chamou o segundo. Quem sou eu para você? Pai, o Senhor é tudo para mim, mas explique um pouco mais. O Senhor é o ar que eu respiro. Tá bom. Chegou a menina, a Clarinha, para o teste. Quem sou eu para você?
Pai, o Senhor é tudo para mim. Mas tudo o que significa? Pai, o Senhor dá o gosto à minha vida, dá o sentido à minha vida, mas explica, o Senhor é o sal. O sal! Mas está dizendo o que, minha filha? Você devia dizer, o Senhor é um doce, é açúcar. Vai na cozinha, vai limpar banheiro, vai lavar pratos, sai daqui da minha frente. Bem, passaram-se os anos, os 2 filhos saíram, foram pelo mundo, abandonaram o pai. A menina ficou lá na cozinha, mas fez carreira, muito sábia. O pai não sabia, se tornou a chefe da cozinha. E aí vem a segunda parte. Um belo dia o pai decidiu, não tenho sucessores, mas eu vou convidar todos os reis da terra, vou fazer a maior festa. E convidou todos para um grande jantar. E a cozinheira pensou de fazer uma surpresa, a maior comida. Mas em vez do sal, colocou açúcar. Chegou a comida. O rei, o primeiro que experimentou, açúcar. Mas o sal precisava colocar. Mandou chamar a chefe lá da cozinha. Era a própria filha. Veja que vergonha que você me passou. Em vez do sal, você colocou açúcar. Diz, mas pai, o senhor lembra anos atrás, quando o senhor perguntou, quem sou eu? Eu disse, o senhor é o tudo. E o senhor disse, mas explica, eu disse, o senhor é o sal dá o gosto escondido.